PGR é favorável a inquérito para apurar se Nicolas Ferreira praticou crime contra a honra de Lula. Como Nicolas é deputado federal, cabe ao STF determinar a abertura de uma investigação contra o parlamentar. Congressista chamou Lula de ladrão em evento da ONU. A manifestação do Ministério Público Federal foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal. Cabe à Corte decidir se abre ou não uma investigação contra o deputado federal. O Chupetinha tá lascado. Olá, boa tarde. Presidente, eu tenho uma questão de ordem com base no artigo 244 do Regimento Interno e também com base na decisão do Supremo Tribunal Federal da ADO 26, com o mandado de injunção 4733. O deputado Nicolas Ferreira é réu, está com processos na instância do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em função de um vídeo que ele gravou de uma estudante de 14 anos que estava utilizando o banheiro. Ele, inclusive, essa notícia, esse fato, teve uma ampla repercussão e um amplo repúdio por parte, sobretudo, da comunidade da educação pública brasileira, porque ele atentou contra os direitos de uma criança. Inclusive ferindo o ECA e, acima de tudo, atentando contra o direito à educação e o direito ao uso do nome social e também do banheiro, de acordo com a identidade de gênero. E também, o senhor Nicolas Ferreira foi condenado em segunda instância a partir de uma ação movida pela atual deputada, na época candidata a prefeita, Duda Salabert, porque ele também foi transfóbico com ela, dizendo, abre aspas, que a deputada seria um homem. Fecha aspas. Por conta disso, ele foi condenado em segunda instância a pagar uma multa de R$30 mil. Presidente, com base na decisão do Supremo e também com base no nosso regimento interno, é inconcebível que um sujeito que não tem uma postura ilibada, que não tem condição de fazer jus ao mandato de deputado federal, e de um sujeito que, inclusive, cometeu crimes contra uma criança, sobretudo dentro de um espaço educacional, que foi uma escola em Minas Gerais, não é concebível que ele possa ser candidato a presidente da Comissão de Educação, principalmente no ano em que a gente tem discussões que são fundamentais para a educação pública brasileira, como, por exemplo, a garantia do pagamento do piso dos nossos educadores Brasil afora, ou então a discussão sobre o Plano Nacional de Educação, ou então renovação das cotas do SISU. São muitos os desafios na educação pública brasileira, portanto, de acordo com o artigo que eu mencionei e também com a decisão do Supremo Tribunal Federal, nós contestamos a indicação do senhor Nicolas Ferreira como candidato a presidente da Comissão de Educação. Presidente. Vossa Excelência, antes de eu conceder a palavra, temos escrito, só para ficar claro aqui, qual o artigo do regimento que Vossa Excelência indicou, deputada Sâmia? Qual o 244 do Regimento Interno, bem como a decisão do Supremo Tribunal Federal referente à ADO 26 com mandado de injunção 4733. Para que a gente não faça a eleição no dia de hoje. E explico por quê. O deputado que candidata agora, Nicolas Ferreira, à presidência, está de licença na casa, está de licença paternidade. Quero até felicitá-lo pelo nascimento da filha. Mas ele está de licença, não está aqui neste momento. Esta comissão, como disse a deputada Sâmia, é uma comissão muito importante. E nós queremos ter, com quem for eleito presidente, um compromisso do que será a pauta desta comissão. Isso para a gente é fundamental. Nós não podemos transformar a comissão num ringue onde apenas projetos que têm um determinado vínculo ideológico estejam na pauta. Isso é fundamental escutar do presidente se nós teremos aqui um processo de escolha democrática dos projetos, como fez Vossa Excelência, onde nós tínhamos vários projetos que eram debatidos de partidos diferentes, etc. Não tenho a menor segurança que isso acontecerá com o deputado Nicolas, e digo por quê. A pauta dele é, em primeiro lugar, uma pauta que coloca questões referentes à transfobia na ordem do dia. O deputado chegou a colocar uma peruca no Dia das Mulheres, uma ofensa evidente a quem hoje faz a sua orientação pela transfobia ou pelo movimento LGBTQIA+, em processos, inclusive, que estão em Minas Gerais. Essa é uma pauta que lhe é peculiar sobre a questão de gênero. A outra pauta que ele coloca é a questão da não vacina.
outro dia, junto com o governador de Minas Gerais, foi comemorar que não é obrigatório vacina para criança. E nós teremos que voltar à Idade Média para saber se vacina deve ir na escola ou não. É outra pauta de preferência do deputado. A outra que ele vive colocando, e foi autor de projeto disso na Câmara de Belo Horizonte, é escola sem partido. Esta ilegal, tem ilegalidade já no Supremo Tribunal Federal, que você não pode transformar a escola num modelo ideológico, seja lá de que ideologia for, muito menos de ultradireita. A outra pauta dele é a escola cívico-militar. Então nós transformaremos, se forem essas as únicas pautas aqui, numa não comissão de educação, mas uma degladiação quase que de guerra e de retrocesso, onde a gente conhece o deputado também pelos seus adjetivos que gosta de usar contra o presidente da República, que são de baixo nível, e a gente vê isso constantemente. Então não sei qual a pauta que teremos aqui. Só essa será uma pauta, porque como vamos discutir aqui o Plano Nacional de Educação, o piso da educação, o ensino médio, o pé de meia, que é a bolsa e a poupança escola, fundamentais para acabar com a evasão escolar, a escola de tempo integral, para que nossos jovens e crianças... Terminando. 30 segundos. 10 segundos. 10 segundos. A escola de tempo integral, a educação infantil, creche para a escola para todos. Eu não sei se isso estará na pauta. Com o deputado até hoje não houve acordo que possibilitasse isso. Então, como eleger um presidente, se nós não sabemos, e aqui termino mesmo, não sabemos ter um acordo. A prevalecer isso, evidentemente, não poderei votar num presidente, dando a ele um cheque em branco para não colocar as pautas mais importantes na ordem do dia. Presidente, 2 minutos. Seria engraçado se não fosse trágico. Ver os defensores do 8 de janeiro, dos translocados da extrema-direita, comandados pelo delinquente, que está cada vez mais visível que o Bolsonaro foi o arquiteto da tentativa de golpe, junto com aqueles militares todos que estão indiciados ali, mas ver esses defensores dos bandidos golpistas vir aqui falar em democracia. Vir aqui falar em democracia para respaldar um dos maiores escárnios que a gente viu em 2024. E a questão de ordem da deputada Samia Bonfim tem muita precedência. Não é possível que a Comissão de Educação, que trata de um dos principais assuntos da casa, seja presidida por alguém já condenado em primeira e segunda instância por transfobia, que, aliás, devia ter sido cassado pelo Conselho de Ética pelo desrespeito às mulheres no 8 de março do ano passado e às mulheres trans. E que, no questão específica da questão de ordem, expôs uma menina de 14 anos nas suas redes sociais, induzindo a largar o ensino médio, induzindo a violência contra as mulheres, né? Deputada Duda, que foi, inclusive, uma das autoras dos processos contra ele lá pelos casos gravíssimos em Minas Gerais. Então, assim, chega a ser hipócrita de vários deputados da extrema-direita vir aqui falar da presunção da inocência, logo eles, que adoram fazer um discurso ridículo, né, de ataque, né, enfim, de aumento do Estado penal, mas quando é para proteger os bandidos amigos deles, ladrões de joia, fomentadores de golpe, inclusive na cúpula do Exército, aí eles defendem. O Nicolas é, obviamente, um dos investigados, né, em vários processos, e é muito grave que a Comissão de Educação, que trata de tantos temas importantes, nós temos 10 anos do Plano Nacional de Educação em 2024, esteja presidido pelas trevas. Mas eu confio muito, deputado Moses, na força de luta dos estudantes, dos professores, dos técnicos administrativos e da resistência. Pode ter certeza que aqui na comissão e fora dela terá luta. Brasileira. Esse é um disparate contra lutadores e lutadoras da educação. Querem colocar aqui na Comissão de Educação, na verdade, a pauta anti-educação, que querem que seja ordem do dia, é militar, é arma nas escolas, é homeschooling, é criminalização dos professores, é censura de livro didático. É isso que eles vão tentar fazer com a Comissão de Educação. Para acabar de completar, colocaram o nome de uma pessoa que já foi condenada em segunda instância por homofobia. O PL colocou para ser presidente da Comissão de Educação uma pessoa que divulgou vídeos de uma criança menor de idade usando banheiro na escola. O PL colocou para ser presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados
uma pessoa que não conhece a realidade da escola, o chão da escola. Esse é um ataque direto aos estudantes, aos trabalhadores da educação, a toda a comunidade escolar. É um ataque à educação e à história do nosso país, porque não tem desenvolvimento do Brasil sem o fortalecimento da educação. E é por isso que nós, a bancada do PT da Câmara dos Deputados, votará não a esse ataque, e nós seguiremos firmes nessa comissão, defendendo os interesses do povo, defendendo uma educação pública, gratuita, laica, de qualidade, socialmente referenciada, defendendo a valorização dos trabalhadores da educação, defendendo que a educação seja a janela de oportunidades para o futuro, e não barreira, não censura. Obrigada. Obrigado, deputada Dandara. Nesse momento, eu convido o deputado Rogério Correia. 2 minutos, deputado. Presidente, é apenas para justificar, eu vou votar não, dizendo que não houve acordo por parte do Partido dos Trabalhadores e dos partidos à esquerda no Congresso Nacional com a indicação deste nome. Não se trata de não ter acordo com o PL, que sabemos é regimental e tem que ocupar presidências de comissão. Mas dentro do próprio PL, o indicado era o deputado Passarinho, que temos divergências do ponto de vista de pensamento, mas que não tem ele posturas antiparlamentares e antiparlamento, e muito menos postura anti-humanitárias. Não é o caso do que acontece agora. A pauta com o deputado que está indicado, com o deputado Nicolas, será certamente uma pauta de retrocesso, uma pauta, eu diria, da Idade Média. Discutir se tem vacina, se não tem vacina, discutir sexo das crianças, se é A, B ou C, se tem um banheiro, 2 banheiros. Aquilo que a humanidade já resolveu vai virar pauta dessa comissão, um retrocesso. Portanto, reacionarismo, não é nem ser conservador. Isso não dá para que a gente coloque na presidência da comissão, porque isso também é anticonstituição. Isso já foi deliberado e parece que o PL, ao invés de alguém que respeita a própria instituição, preferiu fazer uma declaração de guerra ao Supremo Tribunal Federal, que, aliás, eles sabem fazer, contra a ordem democrática. Este deputado, também durante a comissão que nós analisamos, parlamentar mista de inquérito do golpe, teve sempre posturas antidemocráticas e posturas que nos fazem crer que ele não terá o respeito democrático com a oposição. Então é lamentável que a comissão tenha uma presença dessa. Nesse sentido, votarei, como todos, do Partido dos Trabalhadores, contrários à indicação deste nome. Obrigado, deputado Rogério Correia. Nesse momento, convido a deputada Duda Salabé para fazer uso da palavra por 2 minutos. Obrigado, presidente. Bom, primeiro, dizer que o PDT vai votar contrário à indicação do Nicolas Ferreira à presidência dessa comissão, por diversos motivos. Primeiro, por entender que o Nicolas não deveria estar pleiteando a presidência da comissão, porque ele pode ser preso a qualquer momento, porque além de ter sido condenado por transfobia na esfera civil, o processo na esfera criminal está avançando também. Então, o que nós estamos discutindo aqui nessa comissão é colocar na presidência um parlamentar que vai ser julgado na esfera criminal por transfobia, que expôs também uma adolescente na escola, sempre teve uma posição contrária à educação, porque, como bem disse o deputado Rogério, a questão em relação à vacinação e outros debates que são caros, que nós deveríamos aprofundar, o Nicolas vai justamente alijar esse debate e trazer questões aqui da Idade Média. Por isso nós postamos contrária e sabemos que essa comissão sempre foi marcada pelo bom tom, pelo consenso. Então nós estamos rebaixando essa comissão. E ao rebaixar essa comissão, nós estamos rebaixando também essa casa. E rebaixando o projeto de educação que nós temos para o Brasil. Nós vivemos uma das maiores crises educacionais da história. O Censo Escolar divulgou semana passada que aumentou o número de escolas sem água no Brasil. Então a gente está discutindo questões profundas, mas não. Vamos apagar esse debate para levar um debate meramente ideológico sobre ideologia de gênero, proibir livro didático, doutrinação escolar, que em nada vai melhorar a educação no país. Então, votamos contrário e sabemos que, se caso ele ganhe
a presidente vai ser um retrocesso. Só para concluir, presidente, vai ser um retrocesso para essa casa e, sobretudo, para a educação do Brasil, perderemos um ano de debate qualificado nessa casa. Obrigado, deputada. Nesse momento, eu convido a deputada Tabata Amaral. Com a palavra por 2 minutos, deputada. Muito obrigada, presidente. Gostaria de fazer uma fala, primeiro cumprimentando ao senhor pelo trabalho que conduziu com tanto diálogo nessa comissão, mas lamentando profundamente o dia de hoje. Esse dia é uma vergonha para a história da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Eu já travei inúmeros debates desse mesmo lugar. Mas eu esperava que essa polarização ridícula que a gente está vendo, que essa apequenação do debate da educação tivesse ficado no passado. Eu estou extremamente revoltada de saber que, ao invés de a gente trazer alguém comprometido com o diálogo, que saiba dos problemas reais da educação brasileira, que tenha condições de dar respostas ao analfabetismo que a gente tem, ao aumento da evasão escolar, a gente vai ter uma pessoa com postura de moleque, porque já destratou inúmeras deputadas desse plenário, que não tem postura, que não sabe dialogar, que não tem tamanho para ser deputado federal, quem dirá para ser presidente da Comissão de Educação. O nosso Brasil tem inúmeros problemas, a nossa educação está longe de ser referência no mundo, e me entristece muito saber que a gente está apequenando esse espaço tão importante, tão estratégico para o nosso país, que é o espaço do debate educacional, a essa pequenez dessa polarização, até alguém que vai estar aqui para lacrar, para defender uma pauta extremista, mas que não entende nada de sala de aula. Eu venho da escola pública, dei aula em escola pública, trabalho com educação há 15 anos e me entristece muito o que acontece aqui hoje. Porque o que o Brasil quer da gente é diálogo, é solução. É mais projetos como os que eu tenho orgulho de ter aprovado. Absorvente na escola, poupança em ensino médio, ensino técnico, vacina para professor. E não a gente reduzir todo o debate da educação a mais uma lacração nas redes sociais. Seguiremos lutando, votei contra, mas com muita tristeza pelo dia de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Rapidamente eu lhe parabenizo mais uma vez pelo hoje formalmente encerrando esse trabalho, e um trabalho absolutamente republicano e democrático que Vossa Excelência cumpriu à frente dessa nossa importante comissão. Mas venho aqui também esclarecer por que hoje votarei em branco, que é a forma de dizer que discordo desta indicação. Uma indicação legítima do partido, que pelo tamanho que teve, pôde indicar, mas que decidiu por indicar alguém que é inimigo da educação pública no Brasil. E este é o ponto que está colocado para mim, absolutamente coerente, cristalino. Porque esse é o debate. Quando nós, cidadãos ou parlamentares, votamos em alguém, analisamos o quê? A trajetória da pessoa e as propostas da pessoa. Infelizmente, não podemos contar hoje aqui com a presença do próprio candidato, está legitimamente exercendo o direito à licença paternidade. Houve até uma ponderação que pudéssemos aguardar para que ele pudesse estar aqui, não foi aceita. E sequer podemos ver o compromisso que ele possa ter com a condução democrática e republicana. E, ao mesmo tempo, sua trajetória sempre foi a de ataque à educação pública, não, nunca a de defesa. Na verdade, nós passamos o ano passado inteiro no plenário da Câmara discutindo vários temas, e o deputado que agora será presidente dessa comissão sequer se indignou a discutir educação integral, financiamento da educação, educação especial, qualquer outros dos assuntos. Mas, infelizmente, é o que está acontecendo. Nós estaremos aqui cobrando que essa comissão seja respeitada. Nós temos aqui, só fazer um informe, nós temos ainda inscritos, deputado Fernando Mineiro, que é o próximo a falar, deputada Carol D'Artora, deputado Ivan Valente, deputado professora Luciene e deputado pastor Marcos Feliciano. Tem mais alguma inscrição? Eu quero encerrar as inscrições, porque 8h15, vamos esperar todos falarem. Tem mais alguma inscrição só para a gente encerrar? Deputado Pedro Kizai, mais alguma inscrição? Está encerradas as inscrições até do deputado Pedro Kizai, e vamos ouvir todos para depois a gente fazer a apuração. Então, com a palavra o deputado Fernando Mineiro por 2 minutos. Senhor presidente, ontem a educação brasileira teve um dia bom. O Fórum Nacional de Educação teve a oportunidade de encaminhar ao ministro Camilo Santana o documento final da CONAI,
um documento elaborado a partir de um debate democrático realizado em todo o Brasil e que aponta uma série de desafios que a educação brasileira há que se debruçar e decidir na elaboração, principalmente, do Plano Nacional de Educação. E foi um momento muito rico, senhor presidente, e plural. Estavam lá representantes da educação pública, representantes da educação privada, mas todos sintonizados e unidos que aquele documento ali será o balizador do debate sobre educação no Brasil, aqui nessa casa, no próximo período. E hoje, senhor presidente, não para surpresa nossa, mas para tristeza nossa, a gente observa aqui na Comissão de Educação, onde esse debate deveria fluir, ter na sua principal cadeira uma pessoa que é totalmente o contrário de tudo aquilo que foi debatido no Brasil nos últimos anos em relação à questão da educação. É anti-diálogo, anti-democracia, anti-tolerância, anti-respeito, né? E é por isso que vários parlamentares aqui se posicionam contra essa indicação. Não contra o direito do partido indicar, mas contra essa indicação. E eu me somo nisso, e como disse o deputado Tarcísio ali, a forma do não é a gente votar em branco, porque não tem a opção de não. Já me falaram, né, Duda? Ali que não tem a opção de não. Mas aqui nós faremos trincheira desse debate, senhor presidente. A brasileira precisa avançar e não retroceder, como está indicado aqui pela indicação da presidência. Obrigado, deputado Fernando Mineiro. Agora eu convido a deputada Carol D'Artora para fazer uso da palavra por 2 minutos. Gostaria de reafirmar aqui que me somo com todos os deputados e deputadas que votaram em branco, que votaram não a essa indicação do PL, para que o Nicolas presida a Comissão de Educação, considerando que, para além de ser alguém que responde por transfobia, que responde por ter divulgado de maneira indevida imagens de uma adolescente, para além de ser uma pessoa que não tem uma postura de forma alguma que corresponde o que exige a postura de um presidente de comissão, que deve ser uma postura de diálogo, uma postura democrática, já foi e já ficou evidente o quanto esse deputado é incapaz de dialogar com a diversidade que existe na nossa sociedade. Então, me somo com todas as pessoas que colocaram seu voto contra essa indicação. Mas também é importante dizer, como professora, como alguém que há muito tempo vem batalhado por educação pública de qualidade, que é alguém que é realmente inimigo da educação, que capitaneia os anseios da direita extremista evangélica brasileira, que se coloca contra toda a construção necessária para que a gente tenha igualdade de gênero nas escolas, para que a gente tenha uma escola sem homofobia, sem racismo, sem machismo, que são doenças da nossa sociedade que fazem com que o Brasil encabece rankings de violência contra a mulher, de violência contra a população LGBTIQIA+. Então é alguém que não está no campo da educação para somar e para construir a educação que realmente a nossa sociedade precisa. Então reafirmo aqui esse protesto e esse voto contra esse aviltamento a toda a luta de nós que construímos de fato a educação brasileira. Muito obrigada. Obrigado, deputada Carol. Nesse momento eu convido o deputado Ivan Valente para fazer uso da palavra por 2 minutos. Senhor presidente, deputado Moses, queria lhe cumprimentar inicialmente, com todas as divergências que nós podemos ter, e são partidárias, são programáticas, etc. E quero reconhecer o seu esforço pelo diálogo e pela boa manutenção dos trabalhos, e porque tem na cabeça o objetivo que a educação é e será sempre uma prioridade nacional. O que nós estamos votando aqui hoje, deputado Sóstenes, com todo respeito, é uma trava a discutir política pública para a educação brasileira. É um retrocesso civilizatório. É a simbologia do contrário. Nós não podemos acreditar que esta figura, né, que na verdade é uma provocação, e aí eu coloco o PL também como responsável, porque isso é uma provocação. Porque vocês tinham outras propostas para fazer, entende?
e, ao mesmo tempo, é uma excrescência educacional. Se eu for perguntar para o deputado que vai ser indicado o que é um Plano Nacional de Educação, o que é o Fundeb, por que tem que ter um piso nacional salarial, entendeu, para a educação, então ele não sabe nada disso. Ele só trata de banheiro unissex, ele só trata de intolerância e ódio, exatamente o contrário que é o princípio da educação, que é a socialização das crianças, dos adolescentes, dos jovens brasileiros e a formação para construir um Brasil livre, soberano e democrático. Ele não quer isso, é o programa da destruição. Mas trazer este nome para a educação, em particular, entende? Eu chamo isso de provocação. Isso vai ser uma trava que eu não queria que acontecesse, não é uma posição republicana, não é democrática e vou dizer mais, entende? Com ódio e intolerância nós não vamos longe. Então alguém que coloca no seu site, entende? Só para concluir, deputado Moses, Paulo Freire nunca mais, sem nunca ter lido um livro de Paulo Freire, eu vou entregar para ele o livro que eu produzi com outros grandes conhecedores. Eu vou lhe presentear, a começar pela pedagogia do oprimido. Viva Paulo Freire contra Nicolas Ferreira. Parabenizar os trabalhos que o senhor desenvolveu aqui como nosso presidente, fazendo a condução de um modo muito respeitoso, dialógico, defendendo sempre a democracia. Na data de hoje, todo mundo que é comprometido com a educação, com a escola pública, está extremamente indignado com essa indicação de presidente para a nossa comissão, mas nós não estamos surpresos. Porque faz parte desse projeto político fazer da educação um campo de guerra e de destruição. Mas Paulo Freire nos ensinou que manter a esperança num país como o Brasil é um ato revolucionário. E esperançar para o Paulo Freire significa lutar, agir, estar junto. E é isso que nós faremos aqui nesse ano de 2024. Porque esse projeto político de exclusão antidemocrático, ele foi derrotado nas eleições passadas. E não vencerá aqui na nossa Comissão da Educação, que tem como patrono Florestan Fernandes. E em memória dele, em memória de todos aqueles que lutaram e construíram a nossa educação, em memória da professora Lisete Arelaro, que nós permaneceremos aqui, porque, presidente Moses, os dados do censo escolar nos mostram o tamanho do desafio que a gente tem. São 70 milhões de pessoas que têm mais de 18 anos no nosso país e que não concluíram a educação básica. São mais de 5 milhões de bebês e crianças pequenas que seguem fora da escola. E nós vamos seguir aqui firmes, lutando para que essa comissão cumpra o seu papel constitucional, apresentando propostas, fiscalizando o que precisa ser fiscalizando e atuando naquilo que é essencial, que é a defesa dos direitos das nossas crianças, que é a defesa dos direitos dos nossos jovens e adultos da EJA, que é a defesa dos nossos profissionais da educação, pelo pagamento do piso nacional do magistério, pelo enquadramento de todas as educadoras infantis, por uma política de inclusão escolar de qualidade e para que a gente tenha um futuro muito, muito melhor do que o presente que, infelizmente, hoje a gente presencia aqui nessa comissão. Mas Paulo Freire também nos ensina que o mundo não é, o mundo está sendo. E eu tenho certeza que nós aqui construímos uma bancada extremamente comprometida com a educação e não vamos abandonar este lugar.
Nós estamos aqui, chegamos aqui com muita luta, porque a história da educação no nosso país é uma história de luta e resistência. E tudo que nós conquistamos, a despeito dos representantes da Casa Grande, foi com muita luta, e essa luta a gente vai trazer para cá, para essa comissão. Então, é um dia de vergonha para a Câmara, é um dia de indignação, mas é um dia onde a gente reafirma todo o nosso comprometimento e que nós não vamos deixar que a democracia, nós não vamos deixar que a democracia seja atacada, que a perseguição aos professores aconteça, que a exclusão da diversidade aconteça, e nós vamos lutar por um país plural, e isso não existe sem uma escola pública forte, democrática, com professores valorizados e com profissionais de educação valorizados. Então, é vida que segue, é luta que segue, e viva Paulo Freire! A nossa luta é todo dia! Educação não é mercadoria! Obrigada, presidente. Senhora presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu gostaria, deputado Sóstenes, de acreditar na sua fala, porque eu sei que é honesta, é sincera, que aqui o que está em jogo nesse debate hoje não é a democracia, a indicação dos partidos do ponto de vista da composição da casa. Mas o que está em jogo também nesse debate é a própria experiência que se antagoniza na possibilidade de presidir uma comissão que convive com o diferente e com a diversidade. O que está em jogo aqui é um método, é uma forma de conduzir a sua própria vida e sua postura política que a gente questiona, E por isso, quando a gente, com diferença como o elogia, é pela perspectiva republicana. Então, quando 4 anos de teologia, eu tenho uma expressão de conversão. Eu quero que se converta, porque até agora a postura autoritária, truculenta, intolerante, odiosa, em sentimento e posição e narrativa política, não demonstra isso que Vossa Excelência expressa aqui, num desejo, numa vontade de um dirigente do PL. Portanto, aqui é esse ponto que é método, que é forma, que é jeito de construir uma comissão aqui. O segundo é do ponto de vista de mérito, e aqui nós vamos, se tiver condições, nós vamos criar as condições de, no mérito, fazer e defender a escola pública, a universidade pública, defender as políticas do nosso governo, que estão transformando esse país com mais institutos federais, mais universidade, mais recursos como bolsa de estudo do ensino médio, discutir o Sistema Nacional de Educação aqui. Quais 3 pautas centrais aqui? E quero ver se a presidência dessa casa vai pautar aqui. Sistema Nacional de Educação. Plano Nacional de Educação que define a próxima década. Ou vão protelar e não vão querer votar nesse semestre Plano Nacional de Educação, que encerra dia 25 de junho. Ensino médio. Ou seja, pautas fundamentais para definir o futuro da educação do Brasil, ou as pautas que mexem com o que é de mais retrocesso e reacionário na sociedade brasileira. É disso que está em jogo aqui. Quando a gente deslegitima um nome, nós não estamos deslegitimando nem os acordos partidários, nem a democracia. O que é a postura e a história de uma liderança que não convive com a diversidade, com a democracia, pela sua própria postura, narrativa e sentimento.